falar assim, digamos, Marilene chega pra Márcia e fala assim, Márcia, você viu que a Márcia falou? Nossa, o que ela falou me impactou. E a Márcia simplesmente pode dizer, olha, Marilene, eu vou ser sincera pra você, eu não vi nada impactante lá não, acho que sinceramente nem fez sentido pra mim. Entende? Então, tudo isso aqui, embora eu seja a mesma Márcia falando a mesma mensagem para todas vocês, para todos vocês, a forma como isso é recebido e é visto, tudo isso compõe e afeta profundamente a experiência de cada um de vocês e vai transformar a experiência dessa live. Então, quando o que a gente tem que entender é o seguinte, as experiências são diferentes e como as experiências são diferentes, elas de alguma forma, elas afetam a nossa forma de enxergar e de ver e a forma que as nossas crenças, elas são o quê? Formadas e que elas são reforçadas, porque vocês têm filtros diferenciados sobre mim. E os filtros que vocês têm sobre o que eu estou falando tem a ver com a realidade de cada um de vocês, né? Então, por isso, quando vocês falam para um amigo, o amigo sente diferente, ouve diferente, vê diferente. Por isso é que a gente não pode simplesmente entender, como eu passei por um processo de depressão assim, o outro também vai passar. As pessoas são diferentes, as pessoas têm formas diferentes de sentir e de pensar e de viver a mesma coisa. Então aí a gente precisa entender que as nossas realidades sendo diferentes, nós não podemos, para começar, querer ter uma receitinha de bolo para resolver tudo isso. Por isso que existem várias formas de processo de mudança, galera. Existem várias, porque o que funciona para um não funciona muito bem para o outro. Pessoas altamente estimuladas, altamente, tipo assim, você é automotivado, você é altamente inspirado, você tem uma facilidade maior para cumprir as coisas, para mudar os seus hábitos. Provavelmente, né, as suas positivas ações em relação a você ter o autocuidado, a autodisciplina, vai ser muito mais fácil do que para alguém que tem uma outra realidade, que experienciou suas crenças, que formou suas crenças lá atrás em outros sentidos, de outras formas. E isso faz toda a diferença. Então, não é que a outra pessoa seja fraca, não é que a outra pessoa seja burra, não é que a outra pessoa seja limitada, é que há formas de vivências, de percepções, de experiências foram diferentes, então, obviamente, o resultado não será o mesmo. E a forma que cada um vai ter também vai ser diferente. Então, a gente precisa conhecer várias formas e entender também aquilo que se adapta mais a nós. É por isso que existem várias abordagens. É complicado você dizer que essa é melhor ou aquela é melhor, essa é mais completa ou aquela é mais completa. Essa funciona de uma forma e essa não funciona de outra. Eu sei que a gente não pode ficar no relativismo, mas, por outro lado, a gente também não pode ficar no julgamento, porque as pessoas são diferentes uma das outras. E o que funciona para um não funciona necessariamente para outros. Consegue entender? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Coloquem aí. Se vocês já passaram por situações onde vocês se cobraram muito porque vocês não conseguiram fazer uma mudança e veem outras pessoas fazendo a mudança, ou que vocês foram muito cobrados e se sentiram extremamente impotentes porque ficaram assim frustrados. Como assim? Fulano não conseguiu e eu não consigo, e fulano ainda vem pra você, ainda age como tipo assim, como se você tivesse com má vontade, ou com preguiça, ou como se você não tivesse força o suficiente para fazer o que você precisa fazer por você, né? Então, com isso, é importante a gente entender e lembrar que os fatos não mudam. Fato, eu estou aqui fazendo uma live falando com vocês. O que eu estou falando, mas as opiniões sobre isso, os significados sobre isso são subjetivos. Eu não sei qual é o significado que você está dando para isso necessariamente. Isso é subjetivo. Então, as crenças criam as percepções e elas nos afetam. Ela afeta a mim, afeta você em cada aspecto da minha vida e da sua vida. Então, as nossas crenças, sejam elas quais forem, elas vão afetar. Por exemplo, a autoestima, né? A autoestima. Quem se considera aqui com boa autoestima? Quem se considera, diz aí, boa? A autoestima, ela é a percepção que você tem de quem? Do outro? Não.
É a percepção que você tem de você. Se autoestima é a percepção que você tem de você, imagine que ser valioso, se sentir uma pessoa assim capaz, se sentir uma pessoa amada. Vamos voltar. Se sentir uma pessoa amada, uma pessoa aceita, uma pessoa valiosa, ela vem de quê? Isso influencia o quê? Influencia nossas relações afetivas. E a gente aprendeu isso quando? Onde? Lá desde o início, lá das nossas relações primordiais, iniciais, lá de amor e de afeto, né? De aceitação. Lá com os nossos pais, com os nossos cuidadores, enfim. Se você se sente incompetente, né, incapaz, isso vai afetar o quê? Provavelmente em várias situações, mas um exemplo, na sua vida profissional. Isso vai afetar o seu trabalho, porque provavelmente em alguns momentos você não vai se sentir capaz o suficiente, competente o suficiente, né? Vai ser na sua faculdade, ou no seu trabalho, enfim, no seu projeto, em algumas situações na vida. Se você, por exemplo, tem uma dificuldade, uma crença, eu tô falando sobre crenças, tá, gente? De prosperidade, isso tem a ver com o quê, gente? Situações que a gente presenciou na vida de insucesso, de gerência financeira, né? A dificuldade que a gente tem de atrair o dinheiro, que a gente tem de lidar com o dinheiro, isso é uma crença muito popular. Isso tem a ver com o quê? Com uma gerência de forma errada que a gente presenciou, que a gente viu, uma compreensão errada, e isso vai se perpetuando na nossa vida. É muito difícil quebrar, é muito difícil, mas quebra. E a gente tem que entender que é um processo. E esse processo não é um processo de esperar simplesmente as coisas acontecerem. Não tem a ver com isso, né? Porque se você espera, você não tem ação sobre isso. O que a gente precisa entender, saúde mental, por exemplo, o que a saúde mental tem, né? A saúde mental, ela fala muito. A saúde mental é uma outra crença, que eu não tenho saúde. E isso faz com que você fique deprimido, né? Com que você fique melancólico, ansioso. Você passa a agir dessa forma. Por quê? Porque você tem a crença de que você não tem saúde, ou que você vai ficar doente, você fica o tempo todo, aí você fica realmente criando doenças. Saúde física afeta diretamente a biologia do seu corpo, né? Afeta. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, que a gente recebe de informação, porque agora nós não somos mais crianças, nós somos adultos, e detalhe, podemos ir lá e rever o que a gente ouviu quando criança, que não foi muito bacana, entendeu? E que não tem culpa, assim, os nossos pais deram o melhor que eles puderam, diante das circunstâncias deles, e quem nos cuidou também, alguns não deram o melhor que eles puderam, mas foi o que a gente recebeu, e a gente precisa fazer o quê? Mudar o mindset, mudar a mente, reescrever essa história, né? E reescrever o nosso mindset também, né? A ideia que a gente tem na nossa mente sobre as coisas. Então, o seu conceito espiritual, por exemplo, a sua crença espiritual, a maneira da gente olhar o holograma de Deus, gente, em todos os detalhes, nos mínimos detalhes, isso vai fazer com que a gente aceite e haja dessa forma ou daquela forma. Isso vai ter grande interferência nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, na nossa vida e em tudo, né? E às vezes a gente está aí cobrando a Deus, enquanto a questão toda não é Deus, é a forma que isso foi recebido, que isso foi passado, que isso foi compreendido, tem a ver com a forma que nós vivemos as nossas experiências. Por isso que a gente precisa rever, por isso que a gente precisa olhar para isso com um olhar mais ampliado, né? E desapegado daquelas crenças que a gente tem de estrutura mais assim, mais profundas, mais rígidas, que não são positivas, que são negativas. Porque se a gente está vendo que algumas crenças elas fazem mal, se está claro, se já ficou claro para você quais são as crenças que fazem mal para você, que fazem você se paralisar na vida, que faz você ficar sem condição de ação, o que você precisa fazer? Você tem que entender, né, que você vai precisar acessar isso, vai precisar olhar isso de uma forma diferente na sua vida. Não vai poder ser igual. Eu vou mostrar para vocês aqui duas imagens, tá? A primeira é essa, veja bem. Essa imagem, tá vendo? Essa imagem passa para vocês a ideia de quê? É uma imagem de um pintor famoso. O nome do quadro já fala tudo.
O que essa imagem passa para vocês? Me falem aí. Isso, embora tenha essa imagem aqui, existe essa imagem que o pintor, o nome desse quadro é o medo, né? Ele está falando do medo realmente, mas isso é subjetivo. E isso passa todas essas sensações, né? Mas se você olha essa imagem aqui, qual a sensação que você tem? Qual é a sensação que vocês têm quando olham essa imagem? Agora, se eu falasse para vocês assim, gente, escolham entre essa imagem... Opa! Peraí. Escolham entre essa imagem ou essa imagem. Qual que vocês iriam escolher? Essa imagem ou essa imagem? Diga para mim. Qual que vocês iriam escolher? Quando a gente está aprisionado nas nossas crenças e a gente está paralisado, a gente está aonde? A gente fica exatamente aqui, ó. A gente fica nessa imagem aqui. Por mais que a gente saiba que conscientemente essa imagem é a melhor, essa imagem é uma imagem plena, é uma imagem de felicidade, de leveza, de pureza, né? Inconscientemente, o nosso cérebro escolhe por ficar aqui. E a gente fica no medo, a gente fica na dor, a gente fica no sofrimento, a gente fica na angústia e em várias coisas que foram colocadas aqui. Exatamente isso. E é assim que a gente percebe, né? Então, se vocês tiverem escolhido a do medo, vamos ter que levar vocês pro hospital. Não vão estar bem. Mas é exatamente isso, gente. Exatamente isso, né? E não considerando que tem outras coisas que vai entrar na percepção aí, que é o que a Mayara disse, pelo valor da obra. Se você tiver uma situação financeira muito grande, você vai preferir o primeiro quadro, porque você não vai pensar, né? Você vai juntar a imagem ao valor que você sabe, a todas as informações que você tem, você vai no imediatismo. E você vai para onde? Você vai ali para o valor externo e não para o valor interno. Exatamente isso, exatamente, Magal. O mundo, tô espantada com tudo que tenho ouvido no mundo. Tá assustador e realmente a gente tá para ficar com muito medo mesmo. A situação tá bem estranha, né, gente? E a gente fica assim, se a gente ficar ouvindo, né, sempre ali, a gente não dá nem conta de tantas informações. E veja bem, nós estamos ouvindo muita coisa, você não pode isso, você não pode aquilo, é isso, é aquilo, e a gente não tem conhecimento. Isso está trazendo pra gente o quê? Insegurança, esse desconforto. E é parecido com as nossas crenças, né? Porque quando, nas nossas condições normais, a gente escolhe essa imagem, né? Essa imagem do medo, a gente fala assim, não, jamais vou escolher essa imagem do medo, mas internamente é o que a gente faz o tempo todo. Conscientemente a gente sabe o que é melhor pra gente, mas quando a gente vê, a gente está fazendo o quê? A gente está escolhendo pelo medo, porque a escolha do subconsciente sempre vai ser pela insegurança. Ele quer se sentir seguro, entendeu, gente? Então, é tipo assim, ele vai se desesperar, ele quer a segurança, então ele vai se assustar, ele vai ter medo, então ele vai fazer facilmente a gente ir para esse lugar dessa imagem aqui que a Margarida comentou, que é a imagem do medo. E a gente vai ficar no medo realmente, porque a gente vai ficar o quê? Quando ela ouviu essas mensagens todas, essas imagens todas, isso acionou o quê? Várias sensações de insegurança do subconsciente dela e que trouxe a ideia de quê? De perigo. E isso traz sensações negativas pra gente. Isso traz apreensões, isso traz percepções. A gente vai lá e pega aquelas nossas percepções negativas sobre as coisas. E quanto mais a gente vive isso, mais isso vai se reforçando. E o que acontece? A gente fica na crença negativa, né? Naquela crença que de alguma forma consome a gente. Exatamente, esse monte de informação gera muita ansiedade, gera mesmo, porque ela acaba trabalhando com todas as nossas fraquezas, né? Com todos os nossos medos. Trabalha mesmo com a ansiedade de forma crucial. Então, são cruciais na formação e determinação da nossa vida. As crenças, elas são cruciais. Então, todas as percepções negativas que nós temos, né, de que nós não somos amados, de que nós não somos bons o suficiente, que nós não somos capazes, né, elas
de alguma forma, vão fazer inconscientemente nós escolhermos viver no mundo do medo. Não é que você escolhe porque você quer, é porque está no seu subconsciente. Então, na hora do desespero, você não consegue nem tomar determinadas decisões. Por quê? Porque você não consegue, você não tem clareza das coisas. E o medo deixa a gente exatamente isso, com essa sensação forte de impotência, de incapacidade. Então, todas as nossas crenças, nós ficamos assim, quando nós vivemos uma situação de muita tensão, de muita pressão, de muito